Caramba, não consegui dormir. Quer dizer, entro em função hoje, né? Daqui a pouco estão chegando os filhos de santo aí, mas, enfim, agora são 5 e tal da manhã, 5h16. E eu preguei o olho muito pouco, dormi muito pouco. Porque eu fiquei pensando em tudo isso que está acontecendo, essa questão do Jean, né, abrir mão do mandato e tal. Aliás, o Miranda, que vai assumir o lugar do Jean, ele é um cara fantástico. Eu adoro o Miranda, porque faz um tempo que eu curti a página dele, que eu tenho replicado as coisas dele, conheço um pouco a história dele. Ele é casado com um jornalista americano, que é um cara muito esclarecido, um cara batalhador pra caramba também, que tem uma visão muito legal. A diferença de idade do Miranda para o marido é mais ou menos a mesma minha e para o meu marido, que foi até minha primeira experiência com uma relação intergeracional. Não vou dizer que é fácil, não é fácil, mas a gente está levando aí já 7 anos e o Miranda está com casado já há 13. Bacana, Miranda, bacana mesmo. Ele, enfim, ele seria muito amigo da Marielle Franco. E aí é legal porque ele tem toda essa pegada e ele é um cara muito rígido, ele é um cara que fala muito bem, é jovem, tem sangue novo, sabe? É bacana, eu gostei. E bom, eu sou do PSOL, né? Eu sou do PSOL, simpatizo com a galera do PSOL. E, enfim, eu não foi tanto por causa da questão do Jean, porque eu estou preocupado com o Jean. Estou preocupado com o Jean na medida que eu o conheci. Eu o conheci em 2008, acho eu. É. E uma boate que agora eu não estou conseguindo. Era a boate do filho do Ivan Lins, que ficava ali perto do General Osório, ali em Ipanema e tal. E como eu estava morando na Bulhões de Carvalho, na época, com o meu marido, a gente tinha acabado de se separar depois de uma relação de 10 anos e tal. Mas a gente já frequentava, a gente começou a frequentar quando a gente veio de Friburgo, essa boate, gente, e fugiu. Mas eu tô assim, sabe? Eu tô tendo uns lapsos de memória. Sabe o que que é muita information, bicho, sabe? É muita informação para uma cabeça só. O negócio tá ficando meio complicado. Então, eu conheci o Jean. Um dia eu entrei na boate, ele estava sentadinho assim, perto do bar, na bilheteria, na verdade, embaixo da escada, quietinho. Sim, porque já tinha passado pelo Big Brother, ele já era uma celebridade. E ele estava ali, eu dei de cara com ele. Como eu adorava o Jean desde o Big Brother, foi o Big Brother que eu assisti. Eu não assisto o Globo, tá? Não assisto o Globo, não assisto novela, não gosto de reality show. Big Brother é um troço que eu não suporto, mas quando ele especificamente, quando eu comecei a ver, e até porque eu já conhecia meio que o trabalho dele, né? O trabalho acadêmico dele. Então fiquei muito encantado por ele. Então quando eu cheguei, que eu entrei, eu falei, gente, é o Jean. Aí eu dei aquela de, não propriamente de chat, tirar fotografia e fazer, sabe, pedir autógrafo, nada disso. Mas eu fui bater um papo e falei, cara, eu te admiro tanto, poxa. E pedi um drink pra mim e ele tava bebendo alguma coisa também, e a gente ficou batendo papo. Cara, nós batemos papo assim, tipo, a noite inteira. Muito legal, muito legal. E aí ali ele já me falava que ele estava querendo entrar pra política, que, enfim, para fazer efetivamente diferença, né? E lutar pelas bandeiras que a gente acreditava. E foi muito legal o papo. Já é um cara frágil, sabe? Já é um cara frágil, mas é frágil e forte ao mesmo tempo. É uma pessoa muito que tem muita convicção, né? E um grande lutador. Eu acho que ele fez um papel fantástico. Ele foi um grande exemplo
para esse coletivo que eu pertenço, né, para os LGBTs, muito inteligentes. Mas ele está muito bem representado pelo Miranda, não tenho dúvida, mas eu fico preocupado com a segurança dele. Eu já estava muito preocupado com ele desde a última vez que a gente se encontrou, sim, porque depois disso nós nos encontramos algumas vezes, assim, casualmente, tudo mais, não só nessa boate, mas em outras, em ocasiões de passeatas, de caminhadas e tal. Ele sempre vai à caminhada contra a intolerância, ele está ali, né? No Fora Feliciano, ele estava ali. Então, quer dizer, pô, eu encontrei com ele várias vezes, e sempre que eu encontro, a gente sempre bate um papo, mesmo no meio da passeata. A gente, tipo assim, se vai para um canto e começa a conversar, tal. Eu tenho fotos até da gente conversando lá no Face e tal. E, enfim, na última vez eu percebi que o Jean estava muito abatido. Ele estava abatido mesmo. Eu falei, cara, você está abatido, cara. O que está rolando? Ele falou, Aurélio, tá muito difícil. E tá. Porque tinha havido aquela questão da cusparada. Já tinha havido, Aurélio? Já tinha havido. E, porra, eu falei, eu também cuspiria, sabe, cara? Aliás, eu acho que muito gay aí tem vontade de cuspir no Bolsonaro, porque ele merece isso. Aí ele falou, Aurélio, a pressão é imensa. Ele era tratado ali como, como todo gay é tratado lá na infância, na adolescência, dentro do colégio e tal. Que não pode levantar para falar alguma coisa que fala, viado, lá vem viado e tal. Acho que faltava fazer, que isso ele não me disse que fizeram, não. Corredor polonês, né? Mas ficava Marco Feliciano, aquela bancada evangélica, aquela bancada da bala, aquela bancada ruralista, que são todos os machistas horrorosos, entende? Misóginos até dizer chega, homofóbicos até dizer chega, e particularmente o maior inimigo dele, ali dentro, em quem ele batia mais de frente, era o Bolsonaro, que ficava ali atrás dele. Vai lá, queima-rosca. Já vai o queima-rosca falar. Vai, viado, bichinha. Era nesse nível. Assim, em voz baixa, sabe como é que é? Na comissão também, ele me relatou isso, que eu estou falando que ele me falou. Na comissão de direitos humanos, a coisa era mais ou menos por aí também. Era Feliciano em cima do cara, sabe? Feliciano e toda aquela galera. O cara não podia levantar para falar que pronto, começava. O cara tinha. Então, isso desgasta muito, porque a gente, o homossexual, ele já passou por isso antes, já passou na infância, passou na adolescência. Eu passei. E eu entendo perfeitamente. Só por essa pressão, já que estava batendo tanto ele, né? Ele é um cara da minha altura, porra. Ele deve ter a minha altura. Eu tenho 1,71 m, ele deve ter a minha altura. Ele é mais pra magrinho, entendeu? E, enfim, frágil e ao mesmo tempo tão forte, né? Fez bonito já. Fez bonito. Cuida da tua segurança, da tua vida, sabe? Eu acho que as ameaças são sérias, pelo que a gente está vendo aí de envolvimentos e tudo mais do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, as ameaças são realmente sérias. Gente, eu voltei a fumar e eu tô com vontade de fumar, vocês vão me desculpar, vai ficar que nem aquela coisa ridícula do Olavo de Carvalho, que fica falando, fumando que nem uma caipora. Mas é isso aí. Sabe por que eu voltei a fumar? Eu não tô aguentando a pressão também. Eu comecei a fumar na época do Fora Dilma. E o impeachment, né? Em toda aquela articulação que levou aquela, enfim, aquela misoginia absurda, aquele machismo absurdo que usaram contra ela, aquela difamação. Ela tinha tido lá eu tinha lá um problema com ela porque a gente esperava, nós, né, a comunidade LGBT, que sempre apoiou muito a Dilma, a gente esperava que ela tivesse uma atitude mais contundente em relação ao programa Escola contra a Homofobia. E ela meio que cedeu à pressão da bancada evangélica.
nessa situação. Gente, eu não posso fumar. Não posso fumar, eu tenho um problema cardíaco seríssimo, mas, enfim, a pressão foi tanta, e eu fui fumante desde os 12 anos até os 38. Parei assim, tipo, por 13 anos. E, de repente, voltei no meio dessa confusão toda. Eu também tinha outros problemas pessoais, barracão, enfim. Era um momento de muita pressão, né? Bom, mas voltando a falar então da questão do Jean, eu estava falando do Fora Dilma, né? Eu comecei a entrar pela questão do Fora Dilma. Hoje eu vi uma declaração do Luiz Mor, por quem eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, certo? Como antropólogo, enfim, como historiador, né? Por tudo que ele fez na década de 80, porque ele tabulou os dados, né, da homofobia no Brasil e ele provou, por A mais B, que homofobia realmente existia, sim, porque havia uma negação sempre disso. Quer dizer, a, os crimes causados por homofobia, motivados por homofobia, eram disfarçados como crimes comuns. Não, uma sociedade não queria entender isso. A nossa democracia é uma democracia muito nova ainda, né? E ele começou essa batalha e ele conseguiu. Então eu tinha uma admiração assim, tipo ídolo mesmo. Assim como eu tinha pelo Jean, eu cheguei a falar isso com ele, cara, eu adorei você, eu namoraria você, mas não dá, porque você. Eu falei mesmo, ele pode confirmar isso, ele vai lembrar com certeza. Sabe, ídolo, você está assim em cima de um pedestal, então não dá. Isso lá em 2008, olha só que loucura. Então a minha admiração pelo Jean é por aí, né? Aquela pessoa dele, vai. Que pessoa. Eu não sei se você já teve. Se todo mundo, seria muito bom que todo mundo pudesse ter esse privilégio de conhecê-lo numa situação assim, né? Legal, numa noite e batendo um papo com ele de horas, para conhecer o ser humano que ele é, sabe? O cara inteligente, o cara que tem uma visão muito, muito clara das coisas e tal. Mas enfim, voltando ao Luiz, eu hoje li uma declaração do Luiz Mock. Mais uma vez o Luiz me decepcionou. O Luiz, na questão do Fora Dilma, ele já tinha me decepcionado, não por ele ter cobrado dela uma postura, porque eu também cobrei, eu acho que todo o movimento LGBT cobrou e não gostou dessa atitude quando ela cede, né? E quando ela, numa fala, ela conseguiu, quando ela disse algo como não podemos fazer propaganda de opção sexual. Quer dizer, em primeiro lugar, porque usou o termo opção e depois propaganda. A propaganda nas escolas. Olha só, não era propaganda nas escolas. O Escola Sem Homofobia era um projeto que pretendia ver exatamente esse bullying que da criança e adolescente gay, né, LGBT, sofre dentro do colégio. Ah, mas espera aí, mas o gordinho também sofre. Olha só, ninguém tem que sofrer bullying. Quer dizer, o bullying tem que ser atacado, tem que ser realmente, enfim, tem que desfazer essa imagem, tem que ser trabalhado pelo professor, né? Porque crianças sofrem, crianças se matam, crianças cometem suicídio, não querem ir para a escola. Eu lembro que eu, com 5 anos, eu desenvolvi, 5 anos de idade, até os 4 não, até os 4 eu gostava, minha mãe dizia que eu ficava doido para ir para a escola e tal. Mas assim que, com 5 anos de idade, eu acho que era perceptível já que eu era um menino, muito, em primeiro lugar, muito inteligente, isso despontava, isso já era um problema danado, quando você é inteligente, você é bom. Eu era bom, por exemplo, em artes plásticas, eu gostava de história já na época, porque eu via os livros, então eu falava em pirâmides do Egito, uma criança de 5 anos falando em pirâmides do Egito, imagina. Né? Falava em arte grega, na Grécia, Pompeia, tudo isso já não era novidade, porque eu lia, eu fui alfabetizado muito cedo, né? Quem me alfabetizou foi minha irmã.
E eu já lia os livros enfim, história da civilização. E meu pai tinha, meus irmãos e tal. E você quando desponta muito, já é complicado, né? E quando você é gay, e dá na pinta, porque dá na pinta. Gay nasce pronto, tá? Gay já nasce gay, lésbica já nasce lésbica, trans já nasce trans, enfim. E eu sofria isso, sabe? Sofria esse bullying horroroso e tudo mais. Então, quer dizer, o projeto era um projeto muito importante para o país. E a Dilma deu uma bola fora, assim, incrível. Mas o Luiz, ele foi. O Luiz padece, Luiz mal padece de uma misoginia que é conhecida no movimento LGBT. Apesar dele ser um ícone, ele é um cara que ele não transa bem essa misoginia dele, ele absorveu isso. Bom, há que se considerar o seguinte: ele é um cara de classe média alta, de São Paulo, né, isso, acho que ele é de São Paulo, e que foi morar na Bahia, e ele, enfim, sempre teve uma situação mais ou menos privilegiada dentro da família dele, né, ele é uma família que tinha uma condição privilegiada, branco, enfim. Ele destoava um pouco daquele padrão do oprimido, vamos dizer assim. Ele era oprimido em relação a ser homossexual. Parece que ele levou um tapa. Não sei se ele estava no Pelourinho, se ele estava, não sei onde ele estava, lá na Bahia. E isso desencadeou nele uma revolta tremenda e ele começou esse trabalho, ele começou, enfim, ele desenvolveu essa consciência militante e foi, sem dúvida alguma, é um grande referencial, deu uma contribuição excelente e inestimável, né, para o movimento LGBT. Só que em determinado momento essa origem, essa misoginia, ela explodiu. Particularmente nessa questão da Dilma. Ele era do PT, né, o marido dele também, se não me engano, né? E mas ele foi para cima da Dilma usando o mesmo discurso daquele pessoal todo que estava acabando com a imagem dela. E eu, particularmente, penso que a misoginia ela está ligada, quer dizer, o homossexual, ele é atingido, o homossexual masculino, ele é atingido por causa da misoginia, ou seja, por causa do ódio ao feminino, né? O macho da nossa espécie, ele não lida bem com o fato do papel da mulher, ele tem que botar a mulher numa situação inferior. E quando ele encontra um homem, um outro macho, né, como ele, que na cabeça dele desempenha o papel feminino dentro do coito, ou seja, a questão do ser penetrado, o penetrar, é uma coisa de dominação, percebe? É o homem dominando a mulher. Isso fica lá no psique, na psique do hétero, do homem hétero misógino, né? O homem hétero machista. E isso se reflete, entende? Quer dizer, a revolta é mais ou menos por aí. E não obstante também o fato de que há aí uma certa atração que é camuflada, é como se tivesse que fazer uma negação. Tem a ver com aquela brincadeira de criança, tá entendendo? Que não tem nada a ver a brincadeira de criança mesmo, descoberta da sexualidade, mas que o hétero, ele passa a negar aquilo, quer dizer, ele brincou na infância com um amiguinho, ah, você mostra o meu, eu mostro o seu, pega aqui, papapá, que é normal, acontece no próprio desenvolvimento mesmo, do menino, né, da menina, tal, a menina que aprende a beijar com outra menina, e por aí vai. Então, quer dizer, e parece que o hétero depois tem uma necessidade imensa de ficar negando isso o resto da vida. Um negócio assim, ele vai negar de todas as formas. Qual é a maneira dele negar? É ele reagindo contra isso. Então, a homofobia, ela está intimamente ligada à misoginia. Bom,
E aí há que se dizer que existem gays profundamente misóginos, né? Gays que têm verdadeiro pavor do universo feminino. Você tem alguns que absorvem o lado feminino numa boa, etc e tal, e até brincam com isso, ou questionam esse tipo de posicionamento masculino, feminino, etc e tal. Tem outros, isso foi uma coisa que tem muito a ver com os anos 80, quando chega a hipermasculinização do homossexual, que foi uma forma de empoderamento, sim, porque foi uma forma de dizer, não, nós não queremos ser mulher, nós somos gays, né? Até, por Deus, até 1980 não existia essa palavra no Brasil, essa palavra foi absorvida a partir de 1980, né? E aí é uma mudança comportamental do homossexual brasileiro, que antes era bicha mesmo, era sei lá o que, era entendido, que a gente falava muito, entendido, né? E a gente não tinha muito problema em se chamar um ou outro de bicha, não tinha muito grilo com isso, não. Mas aí é toda uma mudança de comportamento nessa linha de afirmação de que da masculinidade no homossexual, que são atributos que a gente, enfim, aprecia, né? Óbvio que se gosta de homem, né? E existe uma tendência à hipermasculinização de uma grande parcela dos homossexuais brasileiros, seguindo lá o modelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos meio que lançou essa moda que não foi tão absorvida assim na Europa. Na Europa já na Europa prevaleceu uma coisa mais liberal, tipo assim, não era tão necessário ter um monte de músculo, ou ter um bigodão, ou ter enfim, era muito isso, sabe, daquele bigodão, tal, roupa de couro, não sei o que, tal, e começar a falar grosso, e evitar tudo que remetesse ao feminino, né? Então, quer dizer, o Luiz é dessa galera, né? O Luiz é dessa época aí. Natural, eu também sou, porque eu também peguei isso, eu peguei assim muito novo. Eu sou qualquer coisa mais nova. Eu não sei a idade do Luiz, mas eu sou bem mais novo do que o Luiz, talvez uma década. Mas peguei, porque no final esse movimento atingiu a galera gay da época, eu estava me assumindo e tal. Mas eu meio que não curtia muito essa história de hipermasculinização, não, sabe? Mas o Luiz introjetou isso. E daí o homossexual passou a ser muito misógino, porque foi a negação do feminino, né? Daquele feminino estereotipado, né? Alguns pensaram, olha só, não é negar o feminino, é negar o estereótipo, né? De meninos vestem azul, meninas vestem rosa, meninos brincam com carrinho, meninas brincam de boneca, e por aí vai. Balé é coisa para mulher, né? A mulher é mais delicada, o homem já tem que ser mais. Enfim, mas isso impera também no meio gay, né? E o Luiz, na época, ele explodiu para cima da Dilma com argumentos, com os mesmos argumentos do mais machista. O mesmo argumento do Bolsonaro, vai. Da mesma maneira. Quer dizer, no fora Dilma, tá? Lógico, ele defendia o que ficou popularizado como kit gay, que na realidade nunca existiu, que era o programa Escola Sem Homofobia. Bem, a gente estava no meio da discussão do PL 622, que criminalizava a homofobia no país. Óbvio que aquela declaração da Dilma foi muito mal vista por todo o movimento LGBT organizado. A gente até entende. Mas, pô, o Luiz dizer que o Jean é pelego, porque o Jean está comigo, e que mais o Jean teria decepcionado a comunidade LGBT. Olha, de forma alguma o Jean decepcionou. Eu acho que ele está cuidando da vida dele. O negócio é sério. O Rio de Janeiro não é brincadeira, não, gente. O Rio de Janeiro é complicado. A gente aqui, com os envolvimentos que a família Bolsonaro tem, a gente lida com uma realidade muito séria, né? Eu moro num bairro carente, onde
o Estado falhou na segurança pública e, bom, quando o Estado falha dentro de uma determinada comunidade, é natural que essa comunidade, carente de segurança pública, ela comungue com quem oferecer essa segurança. Tá? Então, eu até que lido muito bem com isso. Eu acho que é um problema a ser discutido com as autoridades de Estado, uma mudança de visão, né? Enfim, e para ser discutido mesmo com a comunidade, percebe? Não dá para fugir da realidade. A realidade das comunidades carentes não é a mesma realidade de Ipanema, Leblon, Copacabana. Né? Ipanema, Leblon, Copacabana, Gávea, Barra da Tijuca. Né? É uma outra realidade. A polícia aqui não chega, entende? Não tem como. É uma grande população desassistida, desamparada, e que, pô, vai gostar bastante de ter uma certa segurança, né? Eu gosto de ter uma segurança aqui. Eu gosto do fato de saber que o meu bairro é um bairro seguro. Porque sim, porque, enfim, porque existem pessoas que cuidam da segurança daqui. Esse é um ponto. Quer dizer, você está defendendo? Olha só, eu não estou defendendo, eu estou lidando com a realidade. Percebe? A realidade é essa. Então, para haver uma mudança, existem. Isso é tão complexo. Tem a questão da remuneração do policial, que tem que ser uma remuneração boa, condições de trabalho do policial, o- leis que não cabem mais, sabe? Não cabe mais ver certas coisas, como a questão das drogas. Eu, por exemplo, tenho uma posição em relação à questão das drogas muito clara. Eu acho que devia ser liberado tudo. Não sei nem se é crime eu falar isso, mas eu acredito que seja assim. Mas eu acho que tem que ser liberado tudo logo de uma vez. Porque aí, descriminalizando, entende, o Estado toma conta, né? O Estado passa enfim, normatizar isso, a fiscalizar essa droga, etc e tal, e as pessoas, vai aumentar o uso? Olha, não vai não, porque, assim, todo mundo sabe onde tem droga. Pronto, o cigarro não é uma droga. É uma droga. Eu, particularmente, fumo cigarro, mas é uma droga. Não uso cocaína, não uso maconha, enfim, não uso LSD, não uso nada disso, né? Nada dessas coisas. Eu não gosto. Bebida é uma droga, o álcool é uma droga. E eu uso de maneira muito moderada. Eu não gosto de tomar um pileque. Eu gosto de tomar um vinho, né? Eu sou muito adepto do vinho. Então, quer dizer, mas eu não sei onde é que encontra. Qualquer pessoa, em qualquer cidade desse país, sabe aonde encontrar maconha, cocaína, enfim, êxtase e por aí vai. Essa é a realidade. Crack, né? Essa é a realidade. Então, quer dizer, talvez fosse mais fácil lidar com esta realidade. O problema, eu acho que é esse. A gente tem que lidar com as realidades desse país. E não fazer uma moral, tomar uma posição moralista hipócrita, porque isso vai gerar uma série de problemas, uma série de desenvolvimentos paralelos, né? E você cobrar que a comunidade não enalteça o traficante, que não é só por medo, não acho que não é só por medo, não. É porque o cara é dali, o cara tá ali, o cara enfim, o cara tá atuante dentro da comunidade. O cara normatiza, o cara não deixa que certas coisas aconteçam ali dentro. O cara cuida, ou mal ou bem, cuida. Tá certo que ele também usa como escudo, mas com a descriminalização, esse lado da criminalidade exatamente o lado do ser crime, né, da violência, estaria resolvido, entende? E se não está resolvido, é porque não interessa, e aí se usa um discurso moralista em cima da história, é porque não interessa aos grandes narcotraficantes, que não são esses que estão sendo pegos nas comunidades.
aos grandes narcotraficantes que trazem a pasta base dentro de helicópteros e etc, e etc, e etc, dentro de containers, né? E que não estão ali no morro, eles não estão no morro, nem estão nas grandes, nos condomínios da Barra da Tijuca, não, gente. Eles estão no Senado, entende? Eles estão em mansões, em fazendas. É isso aí. Então, quer dizer, veja como uma coisa é a problemática, o leque abre pra caramba, tá entendendo? É muito extenso, é muito complicado você falar de segurança pública no Rio de Janeiro, porque você tem que lidar com o foco do problema, com os vários focos do problema, né? A questão da prostituição, que tem que ser uma coisa vista também de maneira natural. Meu Deus, é uma profissão, sabe? Mercado de sexo é um mercado que sempre aconteceu. Então, quer dizer, para que ele não esteja gerando violência, gerando marginalidade, ele tem que ser encarado como uma coisa normal, absolutamente normal, como a questão do aborto. O aborto é um problema de saúde pública. As pessoas fazem aborto. Não é criminalizando o aborto para a mulher que faz e proibindo esse aborto dentro da rede pública, etc. e tal, que você vai acabar com o aborto, porque a mulher vai lá, a mulher que tem dinheiro vai fazer o aborto em segurança, e a mulher que não tem dinheiro, a mulher carente, ela vai se submeter a atendimentos precários, não é verdade? E correr risco de vida. Então, aborto é uma questão de saúde pública. Eu, como zelador de santo, falo isso com tranquilidade. Deveria ter uma posição um pouco diferente, principalmente sendo um homem de Logum-Edé. Mas, como eu não sou um cara tacanho, um cara fanático, eu procuro separar as posições do zelador de santo. Amanhã eu estou zelador, quer dizer, amanhã não, dentro de algumas horas, né? Porque já são, deve ser quase 6 horas da manhã. Dentro de algumas horas eu estou zelador de santo. Aí eu vou exercer, porque eu vou entrar em função, eu vou exercer o meu sacerdócio. Mas acabou essa função, eu sou Aurélio Bernac. Sou Aurélio Bernac, ser humano, Aurélio Bernac, ítalo-brasileiro, Aurélio Bernac, que lida com uma comunidade que tem 1000 problemas e que esses problemas são, de certa forma, resolvidos pelas pessoas da própria comunidade, porque o poder público não chega aqui, entende? A verdade é essa. É uma comunidade esquecida. Sepetiba, como eu já falei antes no vídeo, Sepetiba é a última praia do município do Rio de Janeiro, seguindo pela orla, depois do Recreio dos Bandeirantes. E, enfim, é uma baía que foi poluidíssima e já foi um grande paraíso. Enfim, era um balneário, tinha uma lama medicinal que eu acho que nunca foi estudada direito, porque ela tinha propriedades maravilhosas. É uma água límpida e, no entanto, por diversos crimes ambientais, acabaram com o balneário, acabaram com a qualidade da água do mar daqui, da Bahia, e isso, mais o empobrecimento da população, enfim, o inchaço da população do Rio de Janeiro, fez com que Sepetiba virasse hoje um bairro dormitório, né? Onde as pessoas demoram ainda bastante tempo para chegar nos seus trabalhos, etc. e tal, mas que vivem aqui, até porque se tornou uma opção de imóvel barato. Também já expliquei isso. Então, eu vivo numa comunidade que ela é carente de segurança pública e ela encontrou as suas saídas. Ok? E vou lhe dizer um negócio, eu me sinto muito seguro aqui. Muito. Então, quer dizer, é um problema que deve ser discutido e encarado de uma forma realista, né? De uma forma realista, ver a raiz do problema. E a raiz do problema, ela está aí, ela está na falta de remuneração, né? De apoio mesmo, logístico para a segurança pública, não é isso? Para quem lida diretamente com a segurança pública,
Ela está também em descriminalizar certas práticas que não têm necessidade nenhuma de ser crime, que podiam ser normatizadas, podiam ser aceitas, né? É isso, sabe? Ela está em lidar com a realidade de uma população que não ganha um salário, que não ganha um bom salário, que sacoleja dentro de um ônibus, de um BRT, que vai em pé para o trabalho e tal, que sofre muito e que não é assistida pelo Estado. Tem estradas péssimas, ruas péssimas, fornecimento de água deficiente, fornecimento de energia deficiente, e, enfim, né? Poluição, quer dizer, nenhum tratamento está sendo feito, nenhum projeto decente. Houve aí uma obra e tal, prometeu, mas foi uma maquiagem que fizeram na praia de Sepetiba, que na realidade não sanou o problema, porque você, para sanar esse problema, você tem que multar, fiscalizar as indústrias que jogam dejetos nos rios que desembocam na Baía de Sepetiba. E aí não é interessante, porque essas indústrias, enfim, o governo não quer mexer com a indústria, entendeu? Com o rico, né? O governo não quer mexer. Quer dizer, com o projeto do Porto de Itaguaí, que foi um projeto que se dragou e se jogou lama, uma lama que não tinha nada a ver, dentro da Bahia, no meio da Bahia, e essa lama veio cair toda em Sepetiba, quer dizer, acabou com a fauna, acabou com a fauna marinha, e com o ecossistema, né? Houve uma recuperação lenta, né? Mas o processo aqui, na realidade, essa baía está virando mangue, essas praias estão virando mangue. E um mangue que não tem uma vida tão legal, entendeu? Porque foi muito poluído, é pesadamente poluído. Então a gente tem que lidar com a realidade, cara, sabe? Eu lido bem com a realidade, eu lido bem com as realidades do Brasil. Eu escolhi morar no Brasil. Eu posso morar lá fora, morei lá fora, mas eu gosto. A minha religiosidade está aqui, o meu santo está aqui. Eu me identifico com esse país, ainda que eu passe um calorão do caramba. Olha, honestamente, eu detesto calorão, mas o frio da Europa, cara, não tem ideia. Eu já peguei temperaturas assim extremas e passou de zero. Passou de dois, vai. Passou de dois positivo. É complicado, é frio no osso, tá entendendo? Então, eu gosto do Brasil, eu me sinto identificado, eu trabalhei aqui a minha vida toda, eu conheço essa gente, eu conheço esse povo, eu amo esse povo, né? Só o fato de eu ser do santo, acho que já dá para entender bem isso. E sou multiétnico, né? Mesmo meu pai, que é italiano, ele é ítalo-brasileiro, quer dizer, ele tem também, enfim, é uma salada, uma mistura étnica ali, onde rola negro, rola índio, rola português, enfim, e italiano. Então, a minha família é uma família assim. Eu sou um italiano que tenho mais sangue nas minhas veias, preto, indígena e tal, ou tenho a mesma quantidade, não mais até, do que sangue italiano, entende? E tenho muito de ibérico, tenho muito de português. Então, a minha identificação com o povo brasileiro é total, mas eu lido com a realidade do povo. Eu não estou encastelado na Zona Sul. Eu já passei fome, eu tive que batalhar a minha vida, eu tive que, enfim, trabalhar muito cedo. Então, isso eu acho que me dá uma maior clareza da situação. Então, de forma alguma, eu estou demonizando alguma coisa, muito pelo contrário, eu acho que tem que ser simplesmente as realidades do Brasil e do Rio, elas têm que ser tratadas dentro dessa realidade, com diálogo, entende? Uma coisa é diálogo, outra coisa enfim, se aproveitar de uma maneira, né, ilícita dessas realidades, das soluções que a população encontra para continuar simplesmente com o mínimo de segurança. E aqui é um bairro seguro. Aqui é um bairro seguro. E eu agradeço muito a quem faz a segurança daqui.
Tá ok? É isso, óbvio. Eu gosto de saber que a minha casa não vai ser invadida. Eu gosto de saber que eu não vou ter meu celular roubado, que não vão entrar para roubar coisas na minha casa. Até roubaram, mas quem roubou, enfim, não foi gente que não foi ladrão, sabe? Não foi ladrão, foi outra história que aconteceu aqui em casa. Me roubaram joias, etc e tal. Tem a ver com o comportamento errado de algumas pessoas da nossa religião, que infelizmente, enfim. Mas também tudo bem, vai, vão-se os anéis, e foram literalmente anéis, cordões, etc e tal. Ficam os dedos, né? Eu continuo aqui. Então tá tudo certo. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Também não gostei muito. É um grande amigo, é uma pessoa que eu. Não é um grande amigo, é um amigo de Facebook, é um amigo de Orkut, e que eu admiro muito, que é o Tony Reis. E o Tony, ele fez uma fala até. Eu entendi perfeitamente. Quer dizer, ele achou que de repente o Jean não teria que ter saído, mas foi duro isso, Tony. Se dizer isso foi duro, cara. E logo depois ele fala, pô, eu também tô vendo a minha cidadania, porque ele tem direito, ele é casado com um inglês, e como ele é casado no papel e tal, ele tem direito a reconhecer esse casamento, talvez seja isso que ele esteja fazendo, para ele ter direito à cidadania que já tem, que ele tem anos, nossa, muitos anos, eu não sei quantos anos o Tony tem não, mas com certeza deve ter mais de 20 anos aí. Ah, deve, porque ele é casado, né? E porque se de repente a coisa apertar e não tiver jeito, né? Pois é, não teve jeito mais pro Jean, entendeu, Tony? Porque o Jean batia de frente exatamente com o Bolsonaro. E as ameaças do Jean levavam, caminhavam para uma realidade muito próxima ao que aconteceu com Marielle. Infelizmente é isso, né? Enfim, se eu não falasse essas coisas hoje, eu acho que talvez agora eu consiga dormir, porque ainda tem um tempinho que os meninos devem chegar aqui por volta de 10 horas, por aí. Talvez eu ainda tenha um tempinho para dar uma descansada. Porque eu acho que se eu não desabafasse tudo isso, eu não ia conseguir dormir. Mas então é isso. Tô triste pelo Jean, mas tô contente ao mesmo tempo, porque ele, ele merece continuar vivo e em paz, principalmente, né? Já deu uma grande contribuição, gente, pelo amor de Deus. Deu uma grande contribuição. Esse menino foi criticado por todo, até pelo movimento LGBT, pelo movimento negro, pelo movimento preto, né? Não gosto de falar preto, né? Eu acabo falando negro, é aquilo que eu sempre falo. Pelo movimento preto, enfim, eu vi coisas. O Jean ficou muito exposto. A homofobia dentro do próprio movimento preto falou muito alto também em relação ao Jean, como se ele tivesse uma afrodescendência de oportuna, né, de conveniência. E ele não tem, porra, ele realmente é multiétnico, assim como também sou, mas ele ainda tem mais fenótipos do que eu. Né? Eu acho que os nossos coletivos eles estão pecando muito em várias coisas, né? Como recentemente eu fiz aquele vídeo em relação ao lugar do branco no candomblé, que são pautas diferentes, eu expliquei isso, explico de novo rapidamente, quer dizer, o preto, ele sofre porque é preto, não porque ele é preto candomblessista, entendeu? Não é por causa da religião, ele sofre pela pele. E essa pele independe de religião, ele, quer dizer, o evangélico preto sofre discriminação dentro da nossa sociedade, o cristão preto sofre discriminação, o católico sofre, o budista preto sofre, porque é uma questão de tom da pele, é uma questão de pele mesmo, né? E de ter os fenótipos que nessa nossa sociedade, quanto mais características pretas você tem, né, menos espaço você tem na sociedade. E
Agora, o lugar do branco do candomblé não tem que ser questionado, porque, veja bem, quem escolheu foi o santo, né? É uma questão de religião, não é uma questão de... Não está ligado, entendeu? Ainda que seja uma religião preta, sim, é preta, sim, obviamente a religião que manteve a identidade cultural dessa etnia, mas não está diretamente ligado, entende? Porque é uma religião. E ela também não nasceu tão pura assim como as pessoas querem, né? E quando você fala de religião de matriz africana, você tem que falar de todas as expressões. Então, quando você vai lá para cima, para o norte, para o nordeste, você vai encontrar muita identificação, por exemplo, com os ameríndios, né? Com os indígenas, com os povos indígenas. Tem muitos traços. Houve essa miscigenação para criar a religião de matriz africana de lá dessa região. Quando você desce para o sul, você vai encontrar já uma outra cor de pele, entende? Porque, enfim, porque sofreu houve uma miscigenação maior, entende? Houve uma miscigenação maior, então, quer dizer, tem muitas características do cristianismo, enfim. E olha que já isso também, também do índio, o índio de lá, que já não é o mesmo índio do Amazonas, entende? Que já é um índio diferente, né? O índio do sul. Então, cara, você falar de religiões de matriz africana no Brasil, não dá para seguir só um modelo. E mesmo esse modelo, ele é diversificado, porque existia o candomblé da senzala, que era miscigenado em etnias africanas e com influência do cristianismo, sim, e com influência da religião do xamanismo, né? Eu acho que é assim que fala, né? Da religião indígena. Sim, ali já estava misturado, naquele contexto da senzala. E essa mistura é ainda maior quando você entra no contexto urbano, por exemplo, na Salvador, na urbe, né? Na antiga capital desse país, né? Então, quer dizer, ali, naquele contexto urbano, a miscigenação foi muito maior. Então, sempre teve branco no candomblé. Sempre teve branco, teve gente mais ou menos branca. Essas populações que viveram à margem, que estavam muito fora da elite, quer dizer, serviam à elite, essa população branca, mesmo ibérica, mesmo portuguesa, de origem portuguesa, mas que não era elite. Olha, todo mundo está morando no mesmo lugar, dividindo o mesmo espaço, a mesma rua para vender peixe, entendeu? As pessoas acabam se apaixonando, acabam se miscigenando e acabam trocando muito e tal. O meu bisavô mesmo, meu bisavô era açoriano, meu bisavô materno, e se apaixonou por uma filha de escravo, sabe? E de uma escrava, enfim, com o seu senhor, né? Ela era filha dele e dessa escrava, e ela era inequivocamente preta. E o açoriano adorou a mulher e casou, e ela foi uma senhora, daí ela era católica, né? Mas era meio macumbeira também. Ela era filha de. Ela não teve contato com a mãe, né? Nem com o avô. Mas isso está sabe? Isso vem assim. É fogo, é ancestral o troço, né? Então ela era também. E ela sacava a minha mãe, ela sacava que a minha mãe era desde pequena, entende? Mas, enfim, todavia ela teve uma educação católica. Então, quer dizer, que povo brasileiro é esse das grandes cidades, né? Quando o pessoal está pobre, eu acho que o pessoal que vivia à margem da sociedade do século XIX, né, estava ali vivendo todo mundo a mesma realidade, cara. Era tão excluído quanto qualquer outro, entendeu? Óbvio que a exclusão, eu não tô desmerecendo, não, é evidente, continuo dizendo, quanto mais preto, mais complicado é. Eu sei disso, menos chances tem, eu sei disso. Mas eu estou dizendo que essa miscigenação dentro do candomblé já existia, só isso. E candomblé é a religião, certo? Preta, sim.
Mas a luta do movimento preto, ela também tem que atingir o preto evangélico, né? Porque esse cara também sofre discriminação, tá? Por ser preto, repito. Tem que atingir o preto ateu, entende? Porque ele também sofre, ele é ateu, mas ele sofre discriminação. Então, quer dizer, são pautas que têm link, mas não são necessariamente as mesmas, entende? É óbvio, eu quando tiro a roupa quando eu me dispo da roupa do zelador de santo, eu não sofro discriminação pelo tom da minha pele. Eu vou sofrer racismo religioso quando eu estou exercendo o meu sacerdócio. Mas é racismo religioso. Tá lá, tá? A origem é por ter uma religião de pretos, de pobres, de favelados, etc. Né? Hoje em dia nem é mais. Mas isso também depende muito de que tipo de religião de matriz africana você está analisando, né? Porque, como eu disse, tem diferentes perfis do Xangô, enfim, do Nordeste e tudo mais, do Norte, Nordeste, da Jurema, né? Passando pelo Catimbó, passando pelo Molocô, passando pela Cabula, pelo Canundu, enfim, pelo Batuque, pelas nações de Batuque, que são tão diferentes, né? Pelo Catimbó, enfim, e passando também pelo candomblé, que também se subdivide em vários tipos de candomblé. Eu sou do candomblé de caboclo, eu sou das Angolas de caboclo. Então, quer dizer, meu avô de santo já era mestiço, né? Meu bisavô de santo também era mestiço. Então, quer dizer, quando foi que o branco foi se cruzando com o preto e, enfim, e continuou a dar santo, né? Então, são pautas um pouco diferentes, sabe? Enfim, tem link, mas são pautas um pouco diferentes. Então é isso. Engraçado, Jean tinha essa clareza também. E eu acho que esse menino que está te substituindo, eu digo menino porque ele é jovem, não estou querendo desmerecê-lo de maneira nenhuma, não. Ele também tem. E outro, ele tem a experiência da comunidade carente, que é muito importante, né? Ele é um cara que trabalhou, que se virou e tal, e não é meritocrata, sabe? Ele sabe o quanto foi difícil. Enfim, legal. No fim, é legal a substituição. A gente vai continuar sendo bem representado. E eu espero, acima de tudo, que o Jean tenha segurança e paz que ele está precisando. Precisando mesmo. Ele tá frágil, sabe? Tá acuado. E é sério, o negócio é sério. Para acontecer com ele o que aconteceu com Marielle, não custa não. Ah, eu não gostaria. Eu acho que seria um grande baque para mim. Mas enfim, o Tony Reis, ele falou isso, que ele está vendo o passaporte dele. Bom, eu já tenho passaporte, né? Não preciso. Eu saio do país até com a minha certidão de nascimento italiana, se for o caso. E eu digo, olha, eu pretendo continuar, eu amo esse país. Eu amo, amo. Quero continuar aqui, gosto de Sepetiba, amo Sepetiba. Amo Sepetiba. Me sinto seguro aqui, já falei, né? O porquê que eu me sinto seguro, porque é um bairro seguro. Justamente porque a gente tem, enfim, uma segurança que não é oficial, entende? Mas é um bairro seguro. E eu adoro isso aqui, adoro esse lugar, adoro. Não gostaria de ir embora. Mas se o negócio apertar, cara, pego a minha certidão do nascimento, corro para dentro do consulado e adeus, sabe? Porque eu acho que de repente, de lá do outro lado do Atlântico, eu vou estar, aí sim eu vou estar em segurança total, né? Para militar de uma maneira mais contundente, você entende? Falar sem medo, sem barreiras, enfim. Eu não quero apanhar de novo, eu já apanhei, gente, eu apanhei com 18 anos. Vai, eu fui torturado, então eu não tô afim de passar por aquilo de novo, eu não tenho mais saúde, não tenho mais idade, sabe? Então, é isso aí. Ah, pronto, falei, desabafei. Desculpe se foi meio desconexo, mas foram essas coisas aí que bateram. E óbvio, e também uma outra coisa que me preocupou muito, que eu achei assim que,
caracteriza bem que a gente está entrando num período de ditadura foi esse decreto do Mourão, né, que vai amordaçar tudo, quer dizer, que tirou a transparência, que foi tão duramente conquistada, né? Engraçado, transparência essa, da qual a Dilma acabou sendo vítima e ela foi a maior defensora. Até o fim, digam que entrevistem, que investiguem, que as investigações continuem, porque está tudo aí, os dados estão abertos. E ela acabou perdendo, e no final não era culpada de nada. Né? Pois é, foi um golpe mesmo. E esse golpe veio a dar em Bolsonaro pelo descrédito, mas isso eu também já falei em outro vídeo, mas pelo descrédito das pessoas nas lideranças, que não deu para esconder, não deu para atacar só o PT, só a Dilma, sem que essas pessoas aparecessem. Volto a dizer, eu tenho as planilhas, estão comigo, eu tenho isso em outros lugares, não tenho só aqui em casa, e a qualquer momento eu posso soltar aí para vocês lembrarem das planilhas, com outros políticos que não eram do PT, com os apelidos e tudo mais. Aquelas planilhas que não foram divulgadas porque o Moro quis. O Moro não queria que aquelas planilhas foram, mas foram divulgadas assim acidentalmente, junto com o bolo, né, do que ele estava fazendo na Operação Lava Jato. Então é isso. Já estamos numa ditadura. O próximo passo o próximo passo já foi dado, né? Porque ele meio que fechou com a Record, parece que um pouco com o SBT também, e está querendo perseguir movimentos, enfim, movimentos de reivindicação, né? Movimentos coletivos, perseguir o MST, né? Não quer dar entrevista para a Globo está se posicionando até de uma maneira bem interessante, surpreendente até, né? O próximo passo é a censura à imprensa, né? E agora a gente ainda tem a internet. Então eu queria aconselhar as pessoas a que assistam mais o YouTube. O YouTube ele é uma excelente plataforma de liberdade de expressão. Tá, você vai encontrar de um tudo ali, de um tudo. Dos tutoriais mais doidos, vai encontrar fascistas, vai encontrar Nando Moura, Olavo de Carvalho. É bom que você conheça o Nando Moura e Olavo de Carvalho, porque são formadores de opinião que tiveram um peso imenso na eleição de Bolsonaro. Né? Então são responsáveis, é na conta deles que está isso daí. Então é bom que as pessoas comecem a ver o YouTube, tem muita informação ali. E talvez seja uma, ainda que diversificada, enfim, até porque os caras lá gostam de fake news pra caramba, né? Talvez a internet nos salve dessa ditadura, entende? Dessa mordaça, desse acobertamento das coisas, da manipulação, da censura que a gente vai enfrentar aí. E que não nos espanta, porque, olha só, gente, foi exatamente que o Bolsonaro falou a vida inteira, que ele era favorável à ditadura, que se ele tomasse poder ele iria implantar uma ditadura logo em seguida. Ele falou isso em 1999, numa entrevista, certo? Enfim, na mesma entrevista que ele falou que sonegava impostos. Então, quer dizer, nada do que está acontecendo é surpreendente vindo de Bolsonaro. Tá ok? É isso. Vamos ficar alertas. Vamos, honestamente, comecem a procurar as mídias não oficiais. Elas efetivamente são as mais isentas, ainda que existam algumas extremamente tendenciosas, porque eles sabem também usar a ferramenta. Mas a informação globalizada em tempo real é a única coisa que pode nos salvar de uma nova ditadura de 20 e tantos anos. Vai por mim, tá? É isso. Jean, Mordaça, declarações lamentáveis de algumas lideranças do movimento. Nem vou comentar o Bolsonaro, porque ele não age como presidente. Ele é um menino de 13 anos de idade. Ele se comporta dessa forma. Né? Só que é um menino de 13 anos de idade com arma na mão e poder. Certo?
Se a arma não está na mão dele, está na mão de outros, na mão dele, né? Com quem ele comunga, o que dá no mesmo. Vai sim, Jean. Vai lá. Você passou, você passou a peteca, você passou a bola para um cara hiper competente, jovem, cheio de gás, e você merece cuidar da sua vida e se preservar nesse momento, tá? Mourão, tu me decepcionou, cara. Eu achava que você era um militar um pouco mais democrata, um pouco mais inteligente. Enfim, Bolsonaro, caguei pra você. É isso, gente. Agora eu acho que eu consigo pegar o olho um pouquinho, porque eu tô cansado, mas eu não consegui dormir. E daqui a pouco eu vou começar a função. Beijo grande, vou ver se eu upo ainda hoje esse vídeo que ficou longo, vai demorar um pouquinho. Talvez amanhã de manhã aí vocês vejam, tá bom? Beijão. O calor tá melhorzinho. O calor tá melhorzinho agora. Tá dando, mas eu tô sem camisa porque ainda tá muito quente. Vamos enfrentar este verão. Beijo. Vamos enfrentar essa ditadura, tá? Axé.